que as crianças são tão vulneráveis ao comportamento narcisista? Nesse vídeo a gente vai passar nos pontos principais e compreender qual que é o problema com as crianças, onde pega, e a gente consegue identificar algumas coisas. A formação da identidade, do que a gente entende que a gente é, começa e tem uma parte, um alicerce muito grande no período da infância, quando a gente é criança. Então as experiências que a gente tem quando é criança, o convívio que a gente tem, como a gente lida com as frustrações, como a gente lida com a tristeza, com as alegrias também, com o sistema de recompensa, reconhecimento, tudo isso forma quem a gente é. Obviamente não existe pai e mãe perfeito no planeta. Eu sou pai, errei, eu garanto que todo pai e mãe em um momento erra. O narcisista, por outro lado, ele tem um comportamento contínuo que machuca, que dói e fica marcado na formação daquela criança. Então a gente vai entender um pouquinho mais agora como é que é cada item que dá uma pegada meio forte. A dependência emocional de uma criança, obviamente, se dá nos pais. Então, a criança precisa dos pais para se alimentar, se banhar, saber os seus limites, ter amor e carinho. Então, durante esse período, a mãe narcisista, ela falta uma série de coisas ali, principalmente aquele amor da mãe mesmo. E isso acaba gerando uma série de problemas no desenvolvimento. A falta de apoio da mãe narcisista nos momentos importantes daquela criança, que ela depende da força, da presença da mãe, dá aquele vácuo. E aquilo machuca e começa a ter um processo de, eu chamo assim, tá? Sou eu, uma autodefesa que essa criança acaba desenvolvendo e acaba criando. Pensa assim, se seu pai é um homem que vai, trabalha, batalha na vida, vem para casa, pode chegar até tarde, mas chega, dá um beijo de boa noite, tá ali presente, tá na relação normal, brigando pela vida, sendo uma pessoa de respeito, responsável. Sua mãe também pode trabalhar o dia todo, não importa, mas ela chega em casa, ela tem uma palavra amiga, ela tem aquela bronca, né, por não ter lavado a louça, não feito alguma coisa, mas é com amor, é com carinho. Na hora do banho, vamos ler uma história juntos, vamos ver um filme juntos, há essa sinergia familiar funcionando. Quando você não tem essas referências, ou seja, dentro de um ambiente familiar, quando um dos elementos daquela família tem um comportamento inadequado, ou mais de uma pessoa tem um comportamento inadequado, a referência para aquela criança são essas figuras de autoridade. Então, poxa, é fácil de entender. Pô, se meu pai der a bronca, aí o bicho pega. Ou é o contrário, né? Às vezes minha mãe dá uma bronca, o bicho pega. Isso é normal, são referências de comportamento, referências de valores, e essas coisas são incutidas na gente quando é pequeno. Então, quando uma referência vem pra gente errada, a gente cresce achando que aquela referência é a correta. E não é assim que funciona. Então, se você está percebendo esse tipo de coisa que você viveu e essa referência está errada, você pode buscar ajuda, sem dúvida, em todos os momentos, com um terapeuta, um psicólogo. Esse vídeo aqui faz parte de uma série aqui no canal que fala só sobre narcisismo. Dá uma olhada na playlist que está tudo lá. Como é que uma criança pode se defender? Não pode. Então, ela é suscetível a abusos, tanto psicológicos quanto físicos, até morais. A criança não tem como se defender. E uma mãe narcisista, a mãe per si, é quem permanece mais tempo com essa criança ao longo do dia, ao longo do início dessas fases iniciais da vida. Por isso que é tão perigoso a gente não detectar esse comportamento narcisista a tempo. Você sendo a esposa de um narcisista ou o marido de uma narcisista, entender que você tem que tomar ação. Terapia, buscar outros mecanismos ali para você entender melhor o que está acontecendo e proteger a si próprio e proteger as crianças. Lembre-se, a criança não tem defesa.
E não é porque é a mãe que pode fazer o que quer, e não é porque é o pai que pode fazer o que quer. Tem uma certa lógica e tranquilidade na criação das crianças que é bom seguir. Então, quando você percebe que há esse desequilíbrio, proteja sempre a criança. A criança, por não poder se defender, ela vai ter o abuso direto do narcisista na vida dela. Muitas vezes ela acaba crescendo e só descobre que o comportamento da mãe é algo estranho porque quando comenta com algum colega na escola ou quando vai à casa de algum colega, percebe que a mãe tem um comportamento diferente. Aí se questiona, poxa, não é normal o que minha mãe faz. E isso gera o que na cabeça da criança? Ela começa a perceber que a casa dela é anormal. Obviamente que na casa de todo mundo tem momentos de discussão, tem momentos de alegria, claro, ser humano é ser humano, a gente fica tentando entender o que está acontecendo na vida. Agora, quando alguma pessoa dessa família, esse narcisista, essa mãe, segue o comportamento dela, é como se fosse um trabalho sistemático machucando aquela pessoa. E aquela pessoa é indefesa, é uma criança. Independentemente que esse vídeo fala da mãe narcisista, tem pai também que é narcisista. Foge um pouco do tema do vídeo. Mas se o pai estiver fazendo coisa errada com a criança, não deixa de ser errado. Independentemente de quem faça, pai ou mãe, errado é errado. É muito difícil para a criança. Olha o que acontece na cabeça dela. Ela acha que a culpa é dela. Ela deve ser ruim mesmo, ela deve ser burra mesmo, ela deve ser feia, ela deve não entender de nada. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Essa criança começa a crescer e vai para a fase adulta com um sentimento de culpa. Culpa do quê? Nem ela sabe. Só que ela sai achando que não é boa, não é decente, não é bacana. E isso é extremamente prejudicial para aquele ser humano e para a sociedade como um todo. É uma pessoa que cresce machucada emocionalmente. Falamos de algumas das razões, rapidamente, que impactam as crianças. Lembrando, cada situação é uma situação. Narcisista é tudo igual? Não. Tem vários graus de narcisista, tem vários tipos de narcisista. Então, mais você pode compreender como funciona essa dinâmica, melhor é. Lembrando, sempre que você precisar, tenha a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo e, caso necessário for, de um médico psiquiatra. Busque por ajuda. Fale com familiares, explique o que está acontecendo. Eles podem assistir vídeos a respeito, começarem a se educar a respeito disso, porque às vezes as pessoas não entendem. Ah não, a mãe dela só é brava. Ah não, tem que ser firme mesmo. Firmeza é uma coisa, narcisismo é outra. Quando extrapola certos limites, não pode, não é legal, não é bacana, tanto para um pai quanto para uma mãe, não importa quem seja. Então, quando a gente identifica isso dentro da nossa família, devemos encontrar caminhos para sanar essa questão. Para quê? Proteger aquela criança e ajudar aquela outra pessoa a buscar um outro caminho de comportamento, para ajudar a família como um todo. Então esse é o meu recado por hoje, esse bate-papo entre eu e você, agradeço e até o próximo vídeo. Obrigado.